Oi, pessoal. Aqui é a Fê do Estúdio EcoArt. Para quem não sabe, né, eu tenho uma máquina, uma plotter de recorte da Bannerjet, uma Bannercut D24 Dual Head. E aí lá a gente tem um grupo onde todo mundo se ajuda. E aí eu recebi uma mensagem hoje de uma pessoa que ela comprou uma máquina, inclusive uma máquina igual a minha, Dual Head, só que ela não é uma pessoa que veio da Silhouette Cameo, que veio da Scancut ou da Brother ou qualquer outra máquina desse tipo. Ela comprou e precisa aprender do 000 mesmo. Então, como toda papeleira, né, quando começa, acaba comprando aqueles combos, muitas vezes não conhece, compra os drives e tal. E aí veio tudo em PDF e ela falou, não sei nem por onde começar, como é que eu faço? Então, eu vou gravar esse vídeo aqui e assim a gente consigo ajudá-la e com certeza ajudarei muito mais pessoas também, tá? Eu vou mostrar aqui o arquivo que ela comprou foi da Chuvinha de Papel. A Chuvinha de Papel é uma designer, ela faz vários arquivos temáticos, ela foca principalmente nas datas sazonais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, ela tem várias artes muito lindas também de festa. Então, vou mostrar aqui, inclusive eu compro os arquivos dela. E vem assim, ó. Ela envia quais as fontes que ela utilizou na arte, as fotos que você pode utilizar, né? Então, quando você compra o arquivo dela, você tem um grupo no Facebook lá, onde ela faz vários papos, vários vídeos ensinando montagem. Ela faz o portfólio que você consegue colocar lá os valores. Vem as fotos que você pode usar na sua página. Ela coloca os papéis que ela utilizou, os papéis principais que ela utilizou nas artes. Aí aqui a gente tem mais duas pastas, que é o PDF e o Estúdio. O PDF, ela cria para as tesouretes, pessoas que cortam à mão mesmo. E o Estúdio é para quem tem facilidade com o Estúdio, que é um software da Silhouette Studio, tá? Mas não é todo mundo que conhece o Silhouette Studio, e não é todo mundo também que tem habilidade de mexer no Silhouette Studio. Tem muita gente que gosta do CorelDRAW, outras pessoas gostam do Photoshop. Eu tenho bastante afinidade com o Studio e muito pouco com o Adobe, tá? Com o Photoshop. CorelDRAW, então nem se fala. Então eu vou mostrar duas formas que a gente tem de usar esses arquivos e usar no CineMaster, que é o software das plotters da Bannercut. Na verdade, Bannerjet e as máquinas se chamam Bannercut, tá? Então existem vários modelos aí. Então, eu já tenho aqui na pastinha, eu baixei dois modelos aqui para vocês, para a gente trabalhar. Eu baixei o PDF dessa caixa aqui, dessa caixa de 6 doces, e baixei ela também em Silhouette Studio. Então, o Silhouette Studio é esse aqui. Existe a versão gratuita do Silhouette Studio e existe a versão paga do Silhouette Studio. Na versão gratuita, você consegue fazer artes maravilhosas, você consegue fazer facas de corte, consegue fazer tudo. E na versão paga, você possui algumas ferramentas que facilitam algumas coisas, que no gratuito você precisa fazer muitos passo a passo para chegar no resultado final, enquanto que no Silhouette pago, né, no Estúdio pago, você tem algumas ferramentas que já vai direto no que você precisa. E outra facilidade do Estúdio pago é que você pode salvar em PDF, PNG, JPEG. Quando você salva em PDF, você consegue abrir no CineMaster perfeitamente, ele não vem quadriculado. Quando você tem o Estúdio gratuito, quando você salva a imagem, salva o PDF, ele vai todo quadriculado, porque a Silhouette ela quer que você use nas máquinas dela. O software é para as máquinas dela, certo? Então, não tem o intuito de facilitar, digamos assim, para que você use em outras máquinas. Eu tenho o Silhouette Studio, para mim foi um valor muito bem investido, é uma taxa que você paga, você compra a licença, é uma vez só que você paga, não tem que ficar pagando anualmente, e tem aí para o resto da vida, tá? Eu vou demonstrar aqui, eu já até salvei, eu desativei a minha licença, salvei como se eu estivesse utilizando o Silhouette Studio gratuito, e aí eu vou mostrar para vocês o que é esse quadriculado, tá? Que na imagem, quando é a arte, eu até consigo resolver. Quando é a faca de corte, eu não consigo. Então, para vocês entenderem como que eu salvei na versão gratuita, a gente clica aqui, ó. Quando você clica no arquivo da Designer, ele aparece com as margens, né? Eu vou abrir aqui o arquivo da Designer para vocês verem. Depois em download. Cadê o abençoado? Aqui. O original tá aqui.
eu sempre deixo o original guardado e utilizo outro, ó. Aí da chuvinha de papel, eu compro sempre, eu viro e mexe, eu compro o coletivo da chuvinha de papel, que eu gosto muito dos arquivos dela, e eu gosto até das caixas que ela desenvolve. Então, muitas vezes eu até não uso a arte dela, eu uso as caixas que ela faz, que eu gosto bastante, tá? Então, por exemplo, quando ela manda já aqui na configuração de A4, já com as margens e tudo. Quem me acompanha sabe que mesmo eu tendo, quando eu tinha só impressoras A4, eu não utilizo folhas tamanho A4. As impressoras a gente consegue fazer impressão de 21 por 60, 21 por 70. Tem algumas impressoras que deixam até mais que isso, tá? Então eu acabo utilizando folhas maiores, onde eu consigo imprimir muito mais coisas e cortar de uma só vez. Muitas vezes também eu redesenho a faca de corte para poder caber, diminuir as colagens, diminuir os cortes. E também quem me segue, aproveita, se você não me segue, já me segue aí no canal, que agora, sempre que eu conseguir, eu vou gravar os vídeos aí pro pessoal que tem interesse em se aventurar nas plotas de corte mais profissionais e que precisa usar o Sign Master. Então, quem me acompanha sabe que eu também não uso o picote. Para quem não sabe, o picote é isso aqui, ó. Eu não faço picote. Então, todas as minhas facas de corte eu altero para uma outra linha, de outra cor, e faço meio corte. Por que eu faço meio corte? Porque agiliza no processo de corte da máquina e agiliza na colagem. Eu não preciso ficar usando a dobradeira, eu não preciso ficar marcando onde tem o picote. Com a mão mesmo, o meio corte ele já se desenvolve e isso agiliza demais o processo de produção, tá? Então, o foco é cada vez mais ajudar vocês a agilizarem esse processo de produção. Então, aqui vocês podem ver que está configurado para uma Camel, a base de corte da Porter, mas vocês podem aqui, ó, tirar. E aí, ela já vai sumir tudo, que é o caso daqui que eu separei para ficar melhor, visualmente melhor aqui para a gente trabalhar, tá? Então, a minha folha está em tamanho A4. Eu não coloquei nenhuma máquina, nenhuma base, e vocês conseguem usar assim também no Silhouette Studio Free, tá? Então, para vocês entenderem, quando ela manda o arquivo, se você dá um desagrupar, você vai conseguir separar a arte da faca de corte, tá? Se você salvar assim e mandar e tentar abrir, se você está usando o Silhouette Studio Free, salvar aqui como PDF na aba de imprimir, vocês vão ver como vai ficar, vou mostrar para vocês, tá? Então, muitas vezes, aqui já no Silhouette Studio, eu já altero essa parte interna do picote, ó. Eu desclico aqui a área total, está só o picote... Ai, fugiu a palavra. Está só o picote aqui, né, assinalado. Então, eu vou, altero para linha reta, altero para cor verde, porque aí lá já me facilita eu falar qual que eu quero meio corte, qual que eu quero corte. E aí, a gente precisa dar umas ajustadas, tá vendo? Porque como era meio picote, quando a gente faz o meio corte, às vezes ele se transforma numa linha reta e muitas vezes o picote ainda não estava chegando naquela parte. Então, a gente só tem que ajustar, só para que se encontrem, né? Então, aqui também só dá mais uma puxadinha. E dá uma puxadinha, certo? Então, eu estou com a versão já do meu Studio Business, a versão paga. Então, eu vou salvar para vocês, mas eu já salvei a versão gratuita para vocês verem a diferença que vai dar nessa faca de corte, tá? Então, aqui eu dou um salvar como, salvo no disco. Eu já seleciono o que eu quero salvar como PDF. Escolho aqui a minha pasta. Deixei uma pasta mais fácil aqui. Vou colocar aqui, ó, faca de corte. No que eu tenho licença. Acho que é assim, bom, deixa assim. Ok, salvei. E aí, eu posso salvar a imagem normalmente. Como eu tenho a versão paga do estúdio, eu consigo salvar como SVG, mas pouco uso SVG, PNG, que é uma imagem de alta qualidade e fundo transparente, JPEG, também altíssima qualidade, ela vai manter o documento no tamanho que você fez. O PNG vai alterar, vai aumentar, mas você ajusta o tamanho da folha, por exemplo. E aí também consigo salvar em PDF em altíssima qualidade, tá? Então, a arte, eu vou salvar como JPEG, e vou colocar aqui, ó, arte, versão paga.
porque eu também fiz na versão gratuita lá para vocês, tá? Eu vou salvar em 300 para não ficar muito pesado, mas eu costumo salvar em 1200 dpi, porque no KineMaster ele tende a reduzir a qualidade do arquivo. Então, por isso que eu faço em alta qualidade, para reduzir o mínimo possível lá no KineMaster. Tudo salvo. Vamos abrir aqui o KineMaster. A minha página está configurada no A4. Eu vou mostrar para vocês primeiro o Free, como é que ele vem, tá? Eu vou puxar aqui a arte que eu salvei com o estúdio sem a licença paga. Vocês conseguem ver que está todo quadriculado? Isso é o que o software faz para você não usar esse arquivo em qualquer lugar. E sim, só na máquina da Silhouette, da câmera. E aí aqui é fácil de resolver, você clica como importar em uma imagem renderizada. Ela já vai ler. Eu coloco aqui uma qualidade alta, eu gosto de usar nessas duas aqui, mas para a gente não demorar muito e ser mais rápido, eu vou pôr no normal. Vocês veem, bom, ela já pensou. Vou dar um aceitar. Clico aqui, Ctrl+C, Ctrl+E, ela já está centralizada, tá? Então, a gente já tem a faca de a arte aqui. Eu vou trazer agora a faca de corte que eu salvei na versão Free. Eu coloquei aqui salvo sem licença. Se vocês repararem bem de pertinho, não dá para dar zoom, mas ela tá toda cortada. Imagina aquela imagem quadriculada e é assim que tá desse jeito. Então, se eu trouxer assim, ó como ela tá vendo? Ela tá toda cortada. Ela tá completamente picada, ó. Deixa eu desagrupar para vocês verem, ó. Então, eu não consigo fazer nada se eu colocar aqui para... Se eu selecionar tudo aqui e criar o corte e contorno, não vai rolar, não vai fazer esse traçado, porque tá todo picotado. Tá vendo? Não vai sair. Então, tem uma forma de utilizar isso? Tem uma forma de você utilizar. Só que eu não vou entrar nesse detalhe. Eu vou deixar um link do Ateliê de Mãe. É uma amiga nossa, Bruna. E ela faz passo a passo te ensinando como você usa, né? Como você salva lá no Studio Free as linhas de corte, como você traz e como você faz aqui. Porque você praticamente redesenha toda a faca de corte, tá? E aí eu vou deixar o link aqui nos comentários, na descrição do vídeo, para vocês assistirem o vídeo do Ateliê de Mãe, da Bruna do Ateliê de Mãe, porque ela explica máximo. Vocês vão conseguir fazer top, tá? Senão o nosso vídeo vai ficar muito, muito longo. Então, maravilha, trouxe aqui a arte. E aí, outra forma que eu tenho de trazer, se vocês se lembram aqui nos arquivos, ó, ela tem as pastas dos PDF, certo? Esse PDF eu já baixei a caixinha 1 de 6 doces, que vocês viram lá. E aí, o que eu vou fazer? A arte tá aqui, eu dou um Ctrl+C, Ctrl+E, né, para ela centralizar, ela tá bem centralizada na página. E aí, eu vou puxar. Aqui na minha pastinha, ó, esse é o original, que eu baixei lá da pasta do arquivo. Eu vou puxar. Na hora que eu puxo, fica em azul assim. Se eu quiser trazer com a imagem de qualidade, se eu quiser trazer completo como imagem, eu vou colocar assim, ó, importar como imagem renderizada. Aí ele vai captar todos os elementos da imagem para eu trazer a arte. Deixa ele só pensar e eu já mostro para vocês. Certo? Então, ele trouxe assim. Só que aí eu não vou conseguir utilizar a faca de corte. Então, para eu utilizar a faca de corte, eu posso deixar como importação como editável. Ele não vai me trazer a arte, ele vai me fazer exatamente assim, dou um aceitar, tá? Lembra de deixar aqui, ó, importação como editável. Eu dou um aceitar, trouxe para cá, dou um desagrupar, e aí eu vou tirar esse fundo azul, ó. Vou eliminar esse fundo azul, certo? Eliminei o fundo azul. Posso tirar esse aqui também. E aí, nós temos a nossa faca de corte aqui. A gente vai configurar a nossa faca de corte. Como? As linhas que eu quero corte, ela é a linha aqui fora, certo? Então, eu posso clicar e dar um Cult Contour. Ela já vai mudar para azul. Aqui embaixo, o que vai ser corte é essa parte externa mais as bolas. Então, eu
clico na parte externa. E aí, se eu quero agrupar com esse e esse para mostrar que ele é o cut, eu aperto aqui a tecla, que é uma setinha para cima, que fica em cima do Ctrl. Aperto ela, vou clicando aqui nas bolinhas para selecionar essas bolinhas. E aí, eu vou e dou um cut. Tá vendo que mudou para azul, certo? Depois que eu fiz isso, eu já tenho duas cores de linha. Então, eu aperto S, vou clicar nas de cores azul. E vou dar um agrupar, para não sair do lugar. Vou clicar fora e vou apertar um S de novo. Vai aparecer as minhas linhas vermelhas, que é o picote. Então, quem me segue sabe que eu não uso picote, eu gosto mesmo do meio corte. Então, eu dou um OK, mas eu não vou agrupar porque eu vou precisar fazer alguns ajustes. Então, eu faço um Path Contour, e aí já transformou em linhas de meio corte. Porém, mas tem que fazer esses ajustezinhos aqui, porque antes era meio picote, né? Desculpa. Então, eu vou trazendo aqui pra dentro, sem sair pra cima ou pra baixo, somente fazer com que ela complete aqui o corte, ó. Essa aqui é só eu trazer um pouquinho pra cá. Ah, o pessoal me pergunta, tá vendo que a minha linha, ela tá indo devagarzinho, não tá indo muito? É aqui, ó, que a gente muda. Você vai em aplicativos, né? Ó, você abre o aplicativos, nesse nude, e aqui vai estar em 1 centímetro. Você muda para 0,02. E aí você vai conseguir fazer com que esse movimento de pouquinho em pouquinho e ter um ajuste melhor, um ajuste fino aí dessas linhas. Opa, que eu fui abrir um monte de coisa aqui. Tá, então, eu vou descer aqui, vou terminar de ajustar. Porque eu só preciso vir para dentro e aumentar um pouquinho. O meio corte é como se a gente cortasse só até o meio do papel, quebrasse só as primeiras fibras do papel para ele poder dobrar facilmente. Isso agiliza muito o processo, evita que você tenha que ficar usando a dobradeira, ficar marcando. Você não precisa nem ficar marcando, você com a mão ele já cria a forma e você já faz as colagens e agiliza demais. Aqui não precisa de ajuste, tá certinho. E aí eu vou clicar fora, vou clicar no S, clicar nas linhas verdes, dar um OK e vou agrupar, certo? Eu agrupei tudo que era verde e depois agrupei tudo que era azul. Eu não vou agrupar eles, não pode agrupar, tá? Porque se a gente agrupa, a máquina vai entender que é para fazer tudo uma coisa só. Nesse caso aqui, eu trouxe só essa parte de cima. Então, eu desagrupei a parte azul também, porque eu vou pôr esse aqui para outra folha. Peraí, vamos ter que desagrupar tudo. O verde também tá agrupado. Então, eu desagrupei tudo, tá? Vou tirar essa parte aqui. Eu vou abrir uma outra folha e deixar ela em outra folha. Por que que eu abri outra folha e deixei em outra folha? Porque se eu deixar essa faca de corte aqui fora, a máquina vai ficar procurando para vir cortá-la, tá? Então, a gente só tem que trabalhar aqui nessa área determinada aqui. Então, eu vou pegar essa faca de corte, não vou agrupar, porque eu não posso unir o verde com o azul. Vou dar um girar aqui. E olha só, vou trazer e ajustar aqui. Dá o zoom sem medo. Se você clica aqui no xizinho e vem com a setinha do teclado, ó, você consegue fazer o ajuste fino. Tá vendo? E tá prontinho para você fazer os detalhes para poder imprimir e cortar. Sua faca de corte tá pronta. Como eu sei que a minha faca de corte tá pronta, clica na maçã, assistente de corte e contorno. Aqui eu tô vendo a arte e a faca de corte. Aqui eu vejo só a arte, aqui eu vejo a faca de corte. Sempre me perguntam, esses risquinhos aqui, é o movimento que a cabeça da máquina vai fazer para poder fazer o corte. Então, ela vai descer, vai cortar. É o caminho que ela percorre para fazer o corte, meio corte, tá? Então, depois que a gente fez aqui, né, que a gente deixou tudo pronto, a gente vai clicar na maçãzinha, assistente de corte, contorno. E aí eu vou falar que é uma impressão. Então, eu vou colocar as marcas de impressão. As minhas marcas de impressão estão assim porque eu uso folhas muito grandes. E aí eu subo bastante a marca de impressão.
para que os roletes não venham até aqui embaixo e escapem, né? Então, deixei aqui. Se você vai por mais coisas aqui nessa folha, você traz bem aqui, ó, pode deixar em 5. Ó, pode deixar em 5, tá vendo? Opa. Em 5 e 5 milímetros. Ops, tô subindo. Tá certo. E aí, o que? Aqui, como vocês podem ver, já está configurado. Mas provavelmente, quando vocês forem fazer a primeira vez, essa linha de corte e contorno vai estar zerada. Então, precisa alterar, tá? No caso aqui, a minha máquina é uma dual head. Ela tem dois porta-lâminas. Eu consigo utilizar 2 lâminas ao mesmo tempo. Ela não corta ao mesmo tempo, tá? Ela não desce as 2 lâminas e faz o corte, meio corte ao mesmo tempo. Mas eu posso colocar uma lâmina um exemplo melhor, né? Eu corto muito papel 240. Eu sou adepta ao offset e uso muito offset 240. Então, eu gosto de cortar o offset com a lâmina de 60 graus. Para mim é muito melhor. É mais leve para cortar ali na máquina do que usar a lâmina de 45. Então, na cabeça da direita, eu deixo já a lâmina de 60 para corte. Na cabeça da esquerda, eu deixo a lâmina de 45 para o meio corte, tá? E eu faço primeiro o meio corte, depois eu faço o corte. Então, o meio corte, ele vai estar na minha cabeça esquerda, o left, que é esse tool 0 aqui. Eu vou sinalizar para a minha máquina que nessa cabeça esquerda eu tô com a lâmina de 45, que eu quero que ela utilize a força 18, 20 no máximo aí pro meio corte do offset 240, na velocidade, cliquei errado, desculpa, na velocidade aqui de uns 400. Tem gente que gosta de usar muito mais rápido? Gosta. Tem gente que gosta. Eu não gosto de forçar a máquina, né? A gente tem que pensar que quanto mais grosso o papel, mais fibroso e mais difícil da máquina cortar. Então, a gente não pode também querer forçar a máquina, por mais profissional que ela seja, a gente tem que ter os limites ali da espessura do papel, principalmente papéis como craft, que é muito fibroso, então a gente tem que trabalhar pensando nisso, né? Quanto maior a força, menor a velocidade, ela vai trabalhar melhor. Então, aqui no cut contorno, que é o corte, eu vou clicar, vou editar, eu vou falar que está na cabeça da direita, que é esse tool 1, right, tá? Não sei se está certo a pronúncia, mas é o tool 1, da direita. Vou falar para ele que está com a minha lâmina de 60 graus, que eu quero que corte na força, é mais ou menos a força que eu uso, é 55, 58, dependendo do uso da minha lâmina, mas eu geralmente dou uma testada antes, tá? E aí, de novo eu cliquei aqui. E aí eu vou falar que eu quero numa velocidade de 350. A impressão, eu já vou aproveitar o vídeo, a impressão eu não faço por aqui. Eu dou um fechar aqui no xizinho, já está configurado certinho, eu gosto de imprimir por aqui. Clico aqui, escolho a minha impressora, eu tenho impressora A4 e A3. Então, se eu for fazer na Canon, por exemplo, eu vou em propriedades, configuro tudo aqui. Eu quero uma impressão qualidade foto, mas ela é sem borda. Eu estou usando um papel comum, mas eu quero que ela imprima em alta qualidade e que o tamanho da minha folha é A4, por exemplo. Se vocês repararem aqui, ó, clicar em personalizado, a nossa Canon G3110, você consegue imprimir de 21 centímetros e meio até 67,6 centímetros de comprimento. Então, você pode comprar, eu compro na distribuidora Nova Papel, eu compro as folhas gráficas e eles cortam no tamanho que eu pedi. Então, eu peço, quando era para as minhas impressoras A4, eu compro no 21 por 60 e na minha impressora A3 eu compro 32 por 66 para otimizar a folha gráfica, tá? Então, vocês podem fazer essas impressões grandes. Dou um OK aqui. E aí, se você precisar fazer de mais de uma cópia, você tem que alterar aqui, tá? Não adianta alterar lá dentro, você altera aqui. Porque se você alterar lá dentro, ela só vai fazer uma impressão. Se você pôr a quantidade aqui, ela vai fazer a quantidade que você colocou. E clica aqui para ele printar, para ele imprimir como imagem, porque aí a qualidade vai ser bacana, tá? Eu não vou imprimir, vou fechar aqui para vocês. E essa faca tá pronta. Agora, eu vou mostrar outra forma de trazer para vocês, para quem não tem o Silhouette Studio, não tem habilidade de Silhouette Studio, ou para quem só tem o arquivo em PDF, não tem o arquivo em estúdio, tá?
Deixa eu abrir aqui uma nova página. Vou abrir aqui uma nova página, A4. Ops. Volta aqui. Eu vou puxar aqui. Vamos supor que você não tem o Solar Studio, você não mexe no Solar Studio, você só tem o PDF desses arquivos, tá? Então, quando você puxa aqui o PDF, ele vai ficar azul. Eu já te expliquei como fazer a faca. Então, a gente vai aproveitar a faca que a gente já fez lá. Para você trazer a imagem, é só você clicar em importar como imagem renderizada. Ele demora um pouquinho para pensar. Ele pensou. E aí eu vou falar para ele que eu quero numa qualidade muito boa. Ele vai pensar mais um pouquinho assim mesmo. Precisa ter paciência. Poxa, justo hoje ele quer demorar um monte. Foi. Vou dar um aceitar. Vou trazer aqui, apertar o C e o E. Tá? Ah, Fernanda, mas ele trouxe com a linha de corte. Sim, ele vai trazer com a linha de corte. Na hora que você imprimir, vai aparecer essas linhas de corte. Porque o PDF foi salvo assim, a arte já com a linha de corte. Algumas designers, elas mandam separado. Elas mandam a arte, mandam a faca de corte em DXF e também em PDF. Mas no caso essa designer, ela não manda separado, tá? Mas, se a gente pegar aqui a faca, ó, a faca que a gente fez aqui. Vou tirar, volta. Eu quero tirar só aqui. Vamos pegar a arte aqui, tá? Que a gente já configurou, é o mesmo procedimento, por isso que eu não preciso falar de novo. A gente pegar aqui, ó, e colocar. Se a gente colocar bem em cima, viu? Ó, coloquei bem em cima. Na hora que sair a impressão, vai sair a linha, só que na hora que você fizer o corte, vai cortar em cima dessa linha. E aí não vai aparecer, e você vai conseguir usar normalmente o seu arquivo. Ó, a mesma coisa aqui, tá vendo? Tem aparecem as bolinhas, os traçados, os cortes. A faca daqui tá aqui, ó. Trago pra cá. Ó, se eu clicar aqui, fazendo ajuste fino, ó. É só não clicar fora, tá? Que aí você consegue andar com tudo. Pronto, tá feita a faca de corte bem em cima da linha. Vai sair na impressão, para na hora que você fizer o corte, ela vai ser imperceptível, porque o corte vai ser exatamente em cima da linha de corte. E é isso. Os próximos vídeos eu vou tentar, né? Porque todas as vezes eu faço só aqui no software e acabo nunca mostrando a máquina cortando em si. Mas é porque a máquina está no meu outro estúdio e eu estou em casa aqui com as crianças. Mas depois eu vou começar a gravar na máquina cortando, tá? E só para finalizar aqui que a gente já trouxe, é uma folha A4, coloca a margem aqui, ó, use page marks para dar leitura, né, para ela ler e começar a fazer o corte. Não esquece de configurar aqui o meio corte e o corte, faz a impressão e manda bala que vai ser sucesso.